Recentemente, eu tive oportunidades de palestrar em grandes escolas de grandes centros nacionais, e uma coisa que eu percebi que tem em comum, que é algo que a minha família sempre fez. A minha família sempre diluiu responsabilidades entre responsabilidades que a gente tem em casa e leva isso para o contexto que a gente tem com o nosso filho, por exemplo, mas tem a responsabilidade da professora com o nosso filho e tem a responsabilidade do nosso filho perante aos compromissos da escola e perante a socialização com os colegas. Quando a gente consegue diluir essa responsabilidade, e eu acho que isso é um grande problema hoje, porque na época dos meus pais se tinha uma disciplina maior, se tinha um comprometimento maior. Eu sinto isso por parte das famílias de chamar essa responsabilidade, e se a criança tivesse mal educada em casa ou na escola, a responsabilidade era mais da família do que da escola. E hoje eu percebo uma inversão desses valores, e isso é perigoso, porque muitos pais acham que trocando de ambiente vai trocar os comportamentos, vai evitar conflitos, mas na verdade, aqueles conflitos eles vai mudar o ciclo, eles vão continuar se repetindo, porque muitas vezes o problema não é o ambiente tem um papel decisor na nossa vida, a gente tem que promover as melhores oportunidades de ambiente, de frequência, de energia, tudo isso é fundamental, só que a gente tem que enxergar também essa possibilidade de mudar o nosso ambiente interno, o nosso ambiente dentro de casa, porque muitas vezes eu ouço muitas pessoas falando, nossa, mas como é difícil trabalhar com essa geração atual, só que é difícil trabalhar com a geração atual quando é filho dos outros, né? Porque quando é nosso filho, aí é sempre fácil, é bonitinho, é gracinha, fez uma gracinha, é lindo, sabe? Só que muitas vezes isso repetindo, essa gracinha, essa coisinha, num ambiente ali, numa sociedade, isso fica feio. Dentro de casa é bonito, porque muitas vezes filho único, com dois irmãos ali, mas repetindo isso fora de casa fica feio e constrangedor. E aí, e a gente também tá numa geração de pais, e aí pra mim a responsabilidade são dos pais que querem evitar frustrações dos seus filhos, mas também não querem evitar que eles se constranjam pelo comportamento inadequado dentro de cada ambiente. Uma coisa que eu sempre falo pro meu filho, e eu aprendi isso desde pequeno. A minha mãe sempre falava, ó, você vai na casa de alguém, você respeita as regras de casa. Parece que hoje você recebe alguém e você que tem que se adequar aos comportamentos da pessoa. E isso pra mim é muito perigoso, porque a criança, ela tem que aprender desde cedo, isso é responsabilidade dos pais, que cada ambiente exige um comportamento diferente. E quando ela vai aprendendo isso, ela vai tendo repertório. Só que ela só vai aprender isso na medida que for exposta e corrigida. A criança vai errar, a gente quando adulto erra, o erro faz parte da nossa vida. Só que a permissão do erro, de errar, errou no ambiente, errou no outro ambiente, aí você vai, foi bonitinho, foi gracinha, foi não sei o quê, e vai evitando de corrigir, vai evitando de alertar, a criança acha que vai poder fazer aquilo em qualquer ambiente, em qualquer situação, e isso é muito perigoso. Então, alguns desses princípios que eu aprendi com meus pais que eram muito mais comuns nas gerações passadas, e aqui eu não quero entrar em conflito de gerações, porque eu vejo muitas coisas melhores nessa geração, eu vejo muitas coisas melhores no mundo atual também, tá? Mas falando de comportamento e responsabilidade, principalmente de família, escola, comportamento, eu vejo uma delegação muito maior da educação das crianças para escolas do que o contrário. E tem que ter um trabalho conjunto, onde o pai e a mãe vão ser as maiores referências, aonde o professor é uma referência fundamental e importante também, e muitas vezes os professores também precisam ser treinados, lapidados, porque são seres humanos falhos como todos os outros, como, né? Então, assim, é muito nesse contexto. Só que se a gente tem uma divisão de responsabilidade melhor, o maior beneficiado disso tudo vai ser o seu filho. Vai ser a criança que vai ter a possibilidade de ter uma referência boa em casa, vai ter a possibilidade de ter uma referência boa fora de casa e entender sobre contexto, adaptabilidade, flexibilidade, e entender que aqui ela pode fazer isso, ali não vai poder, e ter essa leitura de vida. Porque eu também não acredito na proibição sem a consciência. A gente tem que falar, olha, isso aqui não pode por causa disso, principalmente porque a geração de hoje argumenta muito mais de quando a gente era criança. A gente respeitava muito nossos pais porque tinha muito mais medo também dos nossos pais do que nossos filhos têm da gente. Isso também em alguns pontos foi pra mim uma evolução, porque eu não acredito no medo para liderar, eu acredito no exemplo, eu acredito na conduta, eu acredito da gente fortalecer um ambiente, ter uma cultura dentro daquele ambiente, fica muito mais fácil ter uma conduta de ação, seja com crianças, seja dentro de uma empresa, quando a pessoa entra, sabe como é que deve começar o dia, sabe o que deve fazer primeiro. Então, assim, muitas vezes falta clareza para as pessoas
pessoas, de, pô, eu chego aqui, qual é o primeiro passo, qual é o segundo passo, e da gente ter isso muito estabelecido, fica mais fácil educar, porque você tem um padrão dentro de casa e aquele padrão dentro de casa, ele vai também pegar grande parte das casas, grande parte da educação. Então, por exemplo, uma coisa que a gente tem aqui em casa, que eu tive a minha infância inteira, é, pô, chegar em casa, tirar o sapato. Cara, até hoje eu chego na casa de alguém, eu vou tirar o sapato, faz parte da minha educação, eu me sinto mal vindo, pisando no sujeiro da rua, entrando na casa de alguém com calçado, eu me sinto mal por isso. Então não é nenhuma questão que eu faço, porque eu aprendi que isso, dentro da nossa casa, a gente não traz ali a sujeira da rua, e eu não faço isso na casa dos outros, mas eu aprendi isso desde cedo. E aí, a gente cresce e mantém essas coisas boas da nossa vida e vai aprimorando outras que não foram tão boas. Isso faz parte também. Mas eu entendi que, com todo esse contexto moderno e atual, que nossos pais, eles deram pra gente, na sua grande maioria, eu falo isso sem medo nenhum de errar, eles deram pra gente muito mais do que eles receberam. Então a gente também tem que honrar eles e ter gratidão por isso. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo uma situação que seus pais fizeram com vocês e ajudaram vocês, por exemplo, a dividir responsabilidade, a trazer essa autorresponsabilidade na educação do seu filho. O que você aprendeu com os seus pais que você traz hoje e está muito presente na educação dos seus filhos? Valeu, tamo junto, me siga para mais conteúdos como esse.